Você presta atenção na linguagem corporal das pessoas? Se você não faz isso no teu dia a dia, ou se você quer se aprofundar nesse assunto, esse vídeo é o mais adequado para você. Porque hoje eu vou fazer a leitura de um livro que é um dos meus de cabeceira. Tá aqui, ó. O que todo corpo fala, do autor Joy Navarro. Se você não conhece esse livro, eu tenho certeza que eu vou fazer você gostar dele. E se você já conhece, fica aqui comigo, que a gente vai aprofundar o entendimento nas coisas que o autor trouxe pra gente. Pois bem, esse é um livro que fala sobre linguagem corporal. A gente pode chamá-la de linguagem corporal, ou linguagem não verbal, ou ainda comportamento não verbal. Todas essas expressões vêm para determinar a mesma coisa, que é a forma como nós usamos o nosso corpo para nos comunicar. E você deve estar pensando, mas por que isso é tão importante? Ou por que eu tenho que prestar atenção nisso? Eu já começo te dizendo, porque segundo o Joy, aqui o autor do livro, 60 a 65% da nossa comunicação interpessoal vem das linguagens não verbais em vez do que a gente fala. Por isso, é muito importante que sim, que a gente saiba olhar para essa linguagem, entender essa linguagem, e isso vai trazer um impacto muito grande na forma como nós nos relacionamos com as pessoas e até como nós realmente olhamos o mundo e nos preparamos para as coisas. Então, é um tema que eu particularmente gosto muito, sou uma estudiosa do tema e cada vez mais estou buscando aspectos para me ajudar, para me apoiar nesse sentido, e esse livro, com certeza, é um dos principais. Vamos só entender um pouquinho da onde ele veio, que é uma história muito legal. Como eu falei para você, o Joy Navarro é o autor desse livro e ele trabalhou durante 25 anos, como agente de contra-inteligência no FBI, na instituição norte-americana. E nesses 25 anos, ele precisou aprender sobre comportamentos não verbais para poder identificar isso em criminosos, em testemunhas, para poder resolver todos os casos a qual ele era submetido. Então imagina quanta coisa ele não viu nesses 25 anos. E o mais legal, ele traz muitas destas histórias aqui e que eu também vou compartilhar contigo durante esse vídeo. Mas eu vou começar com a primeira história que ele fala sobre ele mesmo. O Joy Navarro já esteve algumas vezes aqui no Brasil e ele começa realmente o prefácio do livro já falando sobre isso. Eu achei fantástico. Então, me permita ler a primeira frase que o Joy Navarro traz sobre o Brasil. Então, ele começa lá. Em 1984, visitei o Brasil pela primeira vez e fiquei fascinado. Sobrevoando o rio, vendo as praias de Ipanema e Copacabana reluzentes e perfeitamente modeladas, vigiadas pela imponente estátua do Cristo, constatei que essa era de fato a terra de Nosso Senhor. Olha só que início maravilhoso para um leitor brasileiro como eu, que tem orgulho de seu país. Então ver esse rapaz, esse homem, que veio lá de fora fazer todos esses elogios para o nosso país é muito legal. E com ele continua o prefácio contando por cidades que ele passou aqui no Brasil e tal. Então só aí ele já me ganhou. E uma outra coisa que o livro traz que é muito bacana é que o próprio Joy serve de modelo aqui para o seu livro. Então ele se retrata no livro mostrando as linguagens não verbais. Então tá aqui, ó. Tá aqui o Joy Navarro e o livro é todo ilustrado, cheio de figurinhas, além das histórias. Tem as figurinhas com o próprio Joy Navarro mostrando sobre as linguagens corporais. Então, vamos começar a falar delas, Porque eu imagino que você pode estar ansioso aí querendo saber o que o nosso corpo representa, o que ele nos mostra. Eu quero que você entenda, e é uma das coisas que o livro retrata, de onde que vêm essas linguagens corporais. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós podemos pensar que a linguagem corporal é moldada pelas
apenas pela nossa cultura atual, ou pela nossa família, ou pelo nosso círculo de amigos, mas não, muito pelo contrário. A linguagem corporal que nós reproduzimos de forma massiva vem dos nossos ancestrais, mas muito lá de trás. Por quê? Desde o início da raça humana, para poder se adaptar e para poder sobreviver, o homem precisou desenvolver alguns comportamentos, algumas linguagens corporais. E o nosso corpo carregou elas até hoje. E uma das que eu mais gosto e considero importante começar falando sobre é justamente quando nós nos vemos diante de um perigo, o que nós fazemos. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente se depara com um perigo, tem 3 possibilidades que o nosso corpo realiza. A primeira é congelar. Então, para pensar. Você está lá na tua casa, se preparando para dormir, está sozinho, sozinha, e você escuta um barulho diferente. O que você faz? A primeira reação possível é o congelamento. É quando a gente para, atiça todos os nossos sentidos para prestar atenção. Congelamento é uma linguagem corporal e geralmente ela vem acompanhada quando nós entendemos que estamos em perigo. Então, esta é a primeira linguagem, vamos dizer assim, uma das primeiras linguagens que nós herdamos lá dos nossos ancestrais. Mas além do congelamento, nós também temos as outras 2 possibilidades diante do perigo, que é fugir ou lutar. Então, nesta ordem, né? Congelar, fugir, lutar. São as 3 formas que nosso corpo reage quando se vê diante de um perigo. E nesta ordem, segundo o Joy Navarro. Até porque ele fala que se a gente lutasse com tudo que a gente se depara na vida, a gente ia viver muito cansado, esgotado. Por isso que o congelamento é a primeira, para que a gente possa realmente entender em quais brigas a gente deve entrar e em quais a gente deve, né, nos retrairmos e fugirmos. Então você veja que interessante. Mas quando a gente começa a pensar sobre esse assunto e entende que essa nossa linguagem corporal veio lá dos nossos ancestrais, a gente também percebe que muita coisa que a gente reproduz hoje fazia muito mais sentido naquela época, mas não necessariamente faz hoje, né? Então, esse comportamento do congelamento, provavelmente os nossos ancestrais, quando precisavam fugir realmente de animais selvagens, eles podiam usar esse comportamento de congelamento para não serem percebidos. Agora hoje, né, é interessante que a gente continua reproduzindo esse comportamento em outras situações que não necessariamente ele faz tanto sentido. Por exemplo, no ambiente empresarial, e isso eu já vi muitas vezes, já aconteceu comigo. Quando um chefe chama a atenção de um colaborador, é comum a gente ver esse comportamento de congelamento. E chama atenção, eu não estou dizendo no sentido de fazer uma crítica, mas o chamar a pessoa mesmo, por exemplo, fulano, vem aqui para minha sala que eu quero fazer uma reunião com você. Né? Então, pode ser que a primeira reação da pessoa seja congelar e o cérebro vai dizer assim, nossa, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Por que ele está me chamando? Mas você vê que, se for ver, é um comportamento que não tem muito sentido hoje, porque esse não é um perigo real. Mas ainda assim, o nosso corpo importou esse comportamento lá de trás e continua reproduzindo. E antes de passar agora aos demais comportamentos propriamente ditos, e eu anotei vários aqui para compartilhar com você, então você vai ver que é um vídeo bem dinâmico, mas eu considero muito importante trazer para o teu conhecimento os 10 mandamentos de observação da linguagem corporal que o Joy Navarro traz aqui nesse livro. E por quê? Porque a gente não pode tomar a linguagem corporal como algo universal para todas as pessoas. Então nós precisamos entender algumas coisas antes de começar a analisar esses comportamentos, e é por isso que esses 10 mandamentos se mostram tão relevantes. E antes de chegar nessas linguagens propriamente ditas, eu quero trazer eles aqui para vocês. Então vamos lá. Mandamento número 1. Seja um observador competente do seu ambiente. O que isso significa? E ele até traz aqui, né, uma frase do Sherlock Holmes que falou com Watson: você vê, mas não observa. Frequentemente
E nós não prestamos atenção no nosso ambiente com atenção. Nós só passamos o nosso olhar, mas não estamos enxergando o que realmente está acontecendo ali. E esse é o primeiro mandamento, é que realmente, por mais óbvio que possa parecer, que a gente enxergue as coisas que estão ao nosso redor. Eu posso garantir para você que na maior parte do tempo nós não estamos atentos a isso. Algumas pessoas têm essa percepção mais apurada, mas eu tenho uma tendência a acreditar que a maioria das pessoas realmente não enxerga as coisas que acontecem no seu ambiente. O segundo mandamento é observar o contexto para poder entender um comportamento não verbal. Esta aqui também é uma coisa muito importante. É óbvio que numa festa as pessoas vão se comportar de uma forma corporal diferente do que em um velório, não é? Então, nós temos que entender em qual contexto aquela linguagem não verbal se encontra para poder fazer a interpretação dela. E esse é o segundo mandamento. O terceiro é: aprenda a reconhecer e decodificar comportamentos não verbais que são universais. Tenho a te dizer que este vídeo vai atuar muito para isso. Eu vou me concentrar aqui em trazer para você vários comportamentos não verbais que podem ser considerados universais e que a grande maioria das pessoas reproduz da mesma forma. E são coisas importantes que todos nós temos que saber. Mandamento 4. Aprenda a reconhecer e decodificar comportamentos não verbais e idiosincráticos ou individuais. Aqui o Joy já nos chama atenção, ele diz assim: embora existam comportamentos não verbais universais, nós temos que prestar atenção também nos individuais, porque algumas pessoas têm na sua individualidade algumas linguagens não verbais próprias delas mesmas que não correspondem a essas linguagens universais. Então nós precisamos entender isso também para não fazer interpretações erradas. Mandamento 5. Ao interagir, tente estabelecer o comportamento padrão das pessoas. Esta aqui é muito legal, esse mandamento, e ele vem justamente para nos dizer que quanto mais nós convivemos com uma determinada pessoa, maior é a chance de eu conseguir ser muito assertivo na identificação do comportamento não verbal dela, porque eu começo a identificar padrões. Olha só que interessante. Mandamento 6. Sempre tente detectar múltiplos sinais nas pessoas, ou seja, comportamentos que ocorrem juntos ou em sucessão. Como um gancho do mandamento 5, esse mandamento 6 vem para nos dizer que algumas pessoas, quando elas fazem os comportamentos de forma sucessiva, eles têm um significado. Quando eu vejo esse mandamento, eu sempre lembro do meu pai. Quando ele ficava feliz, ele sempre fazia 2 movimentos em sequência. Primeiro ele mexia com a mão perto da boca e depois ele as esfregava assim. Então era sempre, né, quando ele se deparava com algo que o deixava feliz ou empolgado, ele fazia esses 2 comportamentos na sequência e aí a gente já sabia que ele estava feliz. Mandamento 7. É importante procurar mudanças no comportamento de uma pessoa que possam sinalizar alterações em seus pensamentos, emoções, interesses ou intenções. Aqui o que ele quer dizer é para você passar a ser um observador daqueles comportamentos sutis ou daqueles comportamentos que ocorrem de forma repentina. Se uma pessoa está conversando com você e de repente ela tá ali dando risada, e de repente ela para e congela e o olhar vai para o outro lado, e você fala, tá tudo bem? E ela volta, tá tudo bem, e volta para aquele comportamento anterior. Essa fração de segundo que ela teve, essa alteração de comportamento, pode sinalizar alguma coisa muito valorosa que você precisa saber, né? Pode ser que ela tenha lembrado de alguma coisa, ou que ela tenha visto alguma coisa, ou que ela tenha ouvido alguma coisa que chamou a atenção dela e que fez com que houvesse essa mudança repentina, né? Então, estar atento a isso é muito importante. Mandamento 8. Esse aqui é muito bom. Aprenda a detectar sinais não verbais falsos ou enganosos. Ou seja, nós, como seres humanos dotados de razão,
Quanto mais a gente, digamos assim, aprende sobre linguagem não verbal, nós entendemos que também nós podemos dissimular alguns comportamentos. E tem pessoas que infelizmente fazem isso de uma forma bastante efetiva, vamos dizer assim. Mas mesmo de forma inconsciente, pode ser que nós possamos emitir alguns comportamentos não verbais falsos. Por exemplo, quando você está triste, mas você não quer transparecer isso para uma outra pessoa porque você não quer preocupá-la, né? Então, pode ser que você mantenha um sorriso falso nos lábios para não transparecer para a pessoa que você está preocupado. Então, essas situações podem acontecer e não necessariamente elas são indicativas de má fé, tá? Comportamento 9. Saber distinguir entre mal-estar e bem-estar irá ajudá-lo a focar os comportamentos mais importantes para decodificar as comunicações não verbais. Esse mandamento é muito bacana e você vai ver que ao longo desse vídeo, à medida que eu for mostrando para você alguns comportamentos universais e individuais, fica muito mais fácil para a gente perceber quando um comportamento ele demonstra bem-estar e quando ele demonstra mal-estar. E ser um observador disso é muito importante e como eu já trouxe para você aqui nesse vídeo, faz com que a gente se relacione melhor com as pessoas. Porque é óbvio que nós queremos ter relacionamentos cada vez melhores, né? Assim espero, assim seja. Então, que a gente tenha relacionamentos cada vez melhores. Então, nós também temos que estar muito atentos aos comportamentos do outro para que também as nossas atitudes passem bem-estar para essa pessoa. E, por fim, o 10º mandamento. Ao observar os outros, seja sutil. Então, depois de tudo que eu vou te ensinar aqui, se você sair desse vídeo olhando para as pessoas e fazendo uma análise, né, muito, vamos dizer assim, manifesta, provavelmente você vai obter o efeito contrário e pode ser que você afaste ou assuste algumas pessoas, ou até passe uma impressão de ser uma pessoa, sei lá, arrogante ou enxerida. Então a gente tem que tomar cuidado ao analisarmos os comportamentos não verbais para que a outra pessoa não perceba que a gente está fazendo isso, porque o objetivo de nós entendermos essas linguagens não verbais é melhorar a nossa comunicação, melhorar os nossos relacionamentos e não fazer uma análise detalhada da pessoa para poder julgá-la de alguma forma, de jeito nenhum, tá joia? A menos que você, como o Joey, seja um agente do FBI ou trabalhe com algo que necessita fazer esse tipo de análise, tá joia? Então, 10 mandamentos aqui. Agora podemos começar a falar sobre os comportamentos em si. E eu vou começar trazendo para você, então, comportamentos universais, comportamentos não verbais universais, mostrando em cada parte do nosso corpo. Eu vou começar, né? Eu vou na contramão do livro. Eu vou começar por uma das últimas coisas que ele falou, porque para mim é algo muito lógico e importante. Eu vou começar falando do nosso rosto. Então, no capítulo que fala do rosto, o Joey já começa assim: quando se trata de emoções, nosso rosto é a tela da mente. E se o nosso rosto é a tela da mente, eu começo falando aqui, né, dos olhos, que para mim são o espelho da alma. E eu até brinco que quando eu vejo alguém colocando óculos escuros numa situação que não requer o uso de óculos, eu já penso comigo, essa pessoa está querendo esconder os seus pensamentos. Porque, de fato, os nossos olhos, eles são muito expressivos. Por mais que a gente tente, muitas vezes, dissimular o que a gente está pensando, os nossos olhos, com alterações muito sutis, muito simples, até uma dilatação de pupila, pode entregar o que a gente está pensando, ou quando a gente está desconfortável, ou quando a gente está feliz. Eu fico pensando para jogadores profissionais, por exemplo, de pôquer ou coisas assim, o quanto eles não precisam treinar os seus comportamentos visuais para que
realmente as pupilas não dilatem ou se contraem quando eles veem coisas que chamam a atenção deles. É claro que isso também tem todo um reflexo de como a luz incide no nosso olho, mas fato é que os nossos olhos, eles se alteram o tempo todo de acordo com as nossas emoções. E entender isso é muito importante para os nossos relacionamentos. É muito importante. Eu vou começar falando de alguns comportamentos não verbais que os nossos olhos podem apresentar. O primeiro deles, que eu acho muito interessante, é o arregalar, né? Então, frequentemente, quando você vê uma pessoa com o olho arregalado, é porque ela está feliz, porque ela está espantada com alguma coisa e geralmente de forma positiva, sabe? Aquela pessoa que arregala o olho para algo, ou, não sei se você conhece aqui, eu lembro de uma pessoa muito nitidamente que ela tem já naturalmente os olhos meio arregalados, né? É porque realmente tende a ser pessoas que emanam essa questão de coisas positivas, de que estão deslumbradas, espantadas com coisas boas, sabe? Esse comportamento de arregalar. Tem também o comportamento de tremer, né? Então você já sentiu aquele tremor ali no teu olho, na tua pálpebra? Falei que esse não precisava nem eu ter lido aqui no livro para saber o que é, né? É estresse, é quando você está sob uma agitação. Então pode perceber. Se você percebe um tremor no teu olho, pensa assim, por que eu estou estressado? O que está acontecendo? E se você percebe numa outra pessoa, por mais sutil que seja, pode verificar que alguma coisa errada está acontecendo ali com ela, com certeza. Um outro comportamento do olho é quando a gente olha de canto, né? Sabe o rabo do olho, aquela expressão? Então, quando você olha para a pessoa meio de lado, frequentemente isso indica desconfiança, né? Então, você já o que pensa comigo, se o teu olho é o espelho da tua própria alma, se tem algo que você não confia, a tendência é que de fato você não vai fazer uma conexão direta. Então você vai ter essa tendência a olhar com o canto do olho, com o rabo do olho para coisas que você sente desconfiança ou que você acredita que não são confiáveis. E nesse sentido, entendendo isso, que quando nós nos vemos diante de algo que nos desagrada ou que nos passa desconfiança, que nós temos essa tendência a desviar o olhar mesmo, ou para algo que nos é repugnante, sabe? Mas perceba em conversas quando existe bloqueio ocular. Se você estiver conversando com uma pessoa e essa pessoa começar, sabe, a fazer esse bloqueio aqui, por mais, ou sabe, assim, começar a fazer bloqueios, pode ser que ela não esteja confortável com o que você está falando. Que geralmente o bloqueio ocular indica que a pessoa não está confortável com aquele assunto que ela está escutando. E claro, né? E é uma coisa que eu vou repetir ao longo de todo esse vídeo. Para todo comportamento, analise o contexto. Porque se a pessoa realmente está com uma coceira, está com uma conjuntivite, ela vai ter uma tendência a ficar coçando o olho. Mas se não for nada disso, o bloqueio ocular ele pode representar que a pessoa não está satisfeita com aquilo que ela está escutando. E quando nós fazemos os movimentos com o nosso olho, ele frequentemente expande aqui para a nossa testa. Então esse movimento do arregalar, né, ele faz com que toda essa área aqui, ela se expanda. E falando agora em testa, né, já que eu estou vindo para cá, a nossa testa também, ela pode indicar tanto bem-estar quanto mal-estar. E uma das coisas mais, vamos dizer assim, uma das linguagens que a gente mais reconhece são pessoas com testa franzida. Então, quando você franze a testa, pode saber que você está preocupado ou que tem alguma coisa que não está certa na situação ou naquilo que está sendo dito. Testa franzida quase sempre é um indicativo de que as coisas não estão indo bem e a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E aqui eu vou brincar com as mulheres, né? Não há botox que dê jeito numa testa franzida de preocupação. Então, para você ver como a linguagem não verbal é algo muito interessante. E
Parênteses, mulherada, quer ficar com a testa lisinha? Diminua as preocupações. E seguindo nisso, né, já que eu me permiti aqui fazer essa brincadeira contigo, eu vou falar da nossa boca. Vou começar a falar da boca, que é algo muito expressivo. A gente tem a tendência a prestar atenção na nossa boca só em termos do que sai dentro dela, da nossa voz, das nossas palavras, quando na verdade a forma que nós a movimentamos, a forma que nós mexemos, ela diz muito sobre a nossa comunicação. Como eu já falei para você, representa muito mais do que o que nós estamos falando. Então, quando nós falamos na boca, a gente começa analisando a parte do sorriso. Nas nossas interações sociais, nós fomos ensinados a sorrir, né? Vamos dizer assim, não necessariamente a gente sorri só quando a gente está genuinamente feliz ou quando a gente quer sorrir. Eu falo que eu, na minha vida, passei por isso, que o meu rosto, vamos dizer assim, em estado eu chamo de normal, mas em estado com menos emoções, ele fica assim, sabe? E eu escutava muito, nossa, por que você tá brava? Nossa, por que você tá brava? Eu falava, não, mas eu não tô brava. Não, mas tá com uma cara de brava. E eu percebia porque a minha boca, ela ficava muito fechada, né? Sempre muito fechada. E aí, especialmente em eventos sociais, ou dependendo da reunião em que eu estava, ou até dependendo do tipo de trabalho que eu tinha que fazer, eu me acostumei a ficar com a boca um pouco mais aberta, sabe? O tempo todo. Então, justamente para indicar para a pessoa que eu estou receptiva ao que ela está falando. Porque, do contrário, eu estava passando essa impressão de que eu estava brava quando, pelo menos na minha cabeça, eu não estava. Então, olha só o poder, né, de uma boca mais expansiva. E isso é uma das coisas que o Joy traz aqui no livro. Quando nós estamos relaxados, quando nós estamos felizes, a tendência é que a nossa boca vai estar mais expandida, que os nossos lábios vão estar mais inchados, mais abertos, vamos dizer assim, né? Não necessariamente você tem que estar com a boca aberta, mas os teus lábios vão estar mais estufados quando você está feliz e quando você está relaxado. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando você começa a ficar com alguma preocupação, e até vou trazer aqui as imagens do Joy, a tendência é que o teu lábio vai se comprimindo, né? Então ele mostra exatamente esta imagem. Quando você vai ficando preocupado, então você está lá com os teus lábios de forma normal. Você vai ficando preocupado, a tendência é que você vai começando a apertar os lábios. E quando uma pessoa ela oculta totalmente os lábios, né, ela faz esse movimento de ocultar totalmente os lábios, é porque ela está muito estressada ou muito preocupada com alguma coisa. Então, para você ver, né, uma boca com lábios, né, lábios mais expansivos está bem, quando isso vai se comprimindo, é porque alguma coisa não está legal. Mas voltando a falar do sorriso que eu trouxe para você, nós temos o sorriso real, que é aquele, como diz o Joy, que quando você sorri, a boca vem para, né, ela vem para o olho, então ela sobe aqui, ela vem para o olho, e nós temos um sorriso que é o falso. O que acontece? Aquele sorriso falso, a tua boca ela caminha em direção às tuas orelhas e não aos teus olhos. Então, olha que interessante. Quando você quiser identificar se a pessoa está realmente feliz, ver se o sorriso dela está indo em direção aos olhos. Se você perceber que aquele sorriso está vindo aqui, ó, em direção às orelhas, pode saber que, seja lá o que ela está dizendo que está deixando ela feliz, não está deixando tão feliz assim, né? O Joey até conta histórias, né, de quando as pessoas falam alguma coisa, nossa, tô super feliz com essa notícia, mas elas estão com a boca reta, e aí você percebe depois que, na verdade, a pessoa, embora ela esteja verbalizando que está feliz, ela não estava nem um pouco feliz, mas a boca dela em linha reta já estava denunciando isso. Então, veja a importância da gente prestar atenção. E nessa questão da
da boca, nós temos que olhar também aqui para a parte da nossa mandíbula, né? Quando nós fazemos esse sorriso falso ou quando nós estamos muito tensos, a nossa mandíbula tende a ficar retesada, sabe? É como se a gente tivesse... Como não? A gente fica, de fato, pressionando, fazendo pressões internas e a nossa boca fica muito pressionada. Então, se você começar a sentir, por exemplo, desgaste nos teus dentes aqui no fundo, pode ter certeza que alguma preocupação está rondando a sua cabeça, está fazendo com que você fique com as mandíbulas retesadas e isso está trazendo todo esse desconforto para essa área do teu rosto. E quando você perceber isso nas pessoas, né, pessoas que estão com a mandíbula retesada, pode ter certeza que elas tendem a estar acumulando emoções negativas, tanto naquele momento quanto em momentos anteriores que fez com que elas chegassem naquela posição. E para falar da boca, uma última coisa que eu quero trazer que eu achei muito legal, inclusive, é a questão do bico, né? Essa eu não sabia, fiquei sabendo a partir do livro, e o Joey trouxe aqui, que quando nós fazemos bico, né, é porque nós não concordamos com algo que está sendo dito, ou porque a gente está pensando num ponto de vista alternativo para rebater aquilo que está sendo falado. E por que eu achei muito legal? Porque eu tenho uma amiga que ela tem muito essa expressão. Ela frequentemente, quando ela está em conversa com pessoas, ela fica fazendo essa posição de bico. E de fato, ela é uma pessoa muito crítica, ela é de rebater, e a gente até usa isso como um bordão para dar risada mesmo, sabe? Né? Com ela, não sobre ela, mas com ela, para dizer o quanto ela critica e debate, né? Brincamos que ela fazia vendas dizendo não, né? O cliente falava tal coisa, não pode, não pode. Então, aquela pessoa bem crítica, mas ela tem muito esse comportamento do bico, né? E quando eu li isso aqui, para mim fez todo sentido como um comportamento universal, que de fato, uma pessoa que fica nesse comportamento de bico, ela está discordando do que está sendo dito. Olha quanta coisa legal que a gente vai aprendendo lendo esse livro, né? E para fechar essa questão da boca, ele traz aqui também o comportamento da língua, né? Quando nós colocamos a língua, né, um pouquinho para fora da boca, isso indica que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou que a gente aprontou, ou que tem alguma coisa ali que a gente está querendo esconder. Para mim é um comportamento até mesmo bastante infantil, né? A gente vê muito isso em criança, né? Quando fez alguma coisa errada, faz esse comportamento com a língua um pouco de fora. Mas tem muitos adultos aí que reproduzem isso, então estão querendo mostrar que estão aprontando mesmo depois de grandes. Seguindo aqui no rosto, quero falar dos nossos narizes, não é? Os nossos narizes, eles têm alguns comportamentos também muito clássicos, como o franzir, né? Então, assim como testa franzida, nariz franzido, é porque a gente está, digamos assim, com aversão de alguma coisa, e não necessariamente é um cheiro, porque se a gente franze o nariz por conta de um cheiro que a gente não gostou, pode ser até mais lógico, mas frequentemente a gente acaba franzindo o nariz para coisas que não tem nada a ver com cheiro, para dizer que a gente não está concordando com aquilo. E o outro comportamento do nariz, que eu acho muito interessante, que o Joey trouxe aqui, é a questão do dilatamento, né? É claro que esse é muito mais sutil, então ele até fala aqui. Quando você percebe que alguém dilata as narinas e isso quase sempre é feito de forma inconsciente, né? A dilatação das nossas narinas, creio eu, não é algo que a gente está controlando o tempo todo, é diferente de outros movimentos que nós fazemos de forma um pouquinho mais controlada. Mas a dilatação das narinas, da maioria dos comportamentos que eu vou falar aqui hoje, para mim vamos dizer assim, é o mais inconsciente de todos. Então, quando as nossas narinas dilatam, ou isso quer dizer que a gente está se preparando para a luta, né? Tá entendendo que alguma coisa não está bem e que eu preciso me preparar. Mas da onde que vem isso? Porque o dilatamento das narinas, ele
faz com que entre mais oxigênio. Quando que o nosso corpo entende que precisa de mais oxigênio? Quando ele entende que nos minutos, né, nos segundos seguintes, ele vai precisar partir para ação. Aí as nossas narinas se dilatam para absorver mais oxigênio para poder partir para essa ação. Olha que coisa interessante. Então até o Joey Navarro brinca. Se você estiver discutindo com alguém, você perceber que a narina dessa pessoa dilata, sai correndo, provavelmente ela está se preparando para bater em você. Mas brincadeiras à parte, a dilatação das narinas indica um comportamento tende a indicar um comportamento não verbal de extremo estresse. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E o outro, a outra parte do nosso rosto, que é muito expressiva, é o nosso queixo. Não tão expressiva, né, quanto os olhos ou a boca, mas o nosso queixo também vem para trazer as suas interpretações aos outros. Não só pelo formato, que isso é outra área, né, não é o assunto que nós estamos conversando aqui hoje, mas frequentemente uma pessoa que está com o queixo mais baixo, né, que está nessa posição, ela tende a estar mais retraída ou estar se sentindo numa posição de superioridade. Já uma pessoa que está com o queixo erguido, a tendência oposta, que ela tende a estar se sentindo numa posição de superioridade, ou ela quer passar essa posição de superioridade. Por isso, quando frequentemente, né, alguém quer intimidar alguém, uma das primeiras coisas é erguer o queixo, não é? Para justamente passar essa posição de superioridade. E eu quero finalizar esse capítulo falando do rosto com uma história que ele trouxe aqui. Na verdade, não é uma história, ele faz um desafio para nós, né? Que ele está falando do comportamento de inclinação da cabeça, e ele diz que quando nós fazemos esse movimento aqui de inclinação da cabeça, é porque a gente está muito à vontade. Aí ele brinca assim: tenta inclinar a cabeça em um elevador cheio de estranhos e deixá-la assim durante todo o percurso. Para a maioria das pessoas vai ser extremamente difícil fazer isso, porque a gente tende a inclinar a cabeça apenas em momentos em que estamos realmente à vontade. E aí eu fiquei imaginando essa situação e eu dei risada só de imaginar. Imagina você entrar no elevador e ficar assim para a pessoa, você não precisa nem sorrir, mas só ficar assim, né? Então, provavelmente as pessoas vão achar esquisito e você vai se sentir desconfortável, porque não é um comportamento natural você inclinar a cabeça num momento em que você não está totalmente confortável. Então, aqui tivemos a nossa conversa sobre o rosto. Agora eu quero chegar na parte do tronco, né? O nosso tronco, na forma aqui dentro de toda a nossa estrutura corporal, é uma das partes, e isso aprendi aqui no livro também, é uma das partes mais importantes e que mais a gente tenta proteger. Isso também vem lá da nossa ancestralidade, do nosso instinto de sobrevivência. Então pensa em toda essa parte aqui do nosso corpo, é onde está o nosso coração, onde estão os nossos órgãos vitais, super importantes, não é, para nossa sobrevivência. Logo, o nosso corpo está o tempo todo protegendo este espaço aqui e usando esta nossa parte do corpo justamente para passar algumas posturas que a gente quer, né, que a gente considera importantes e quer transmitir. Então, falar do tronco, eu digo que de todos os que a gente vai falar, talvez é um dos que ficasse meio esquecido, mas se a gente for ver, ele é um dos mais importantes para a gente analisar. Então vamos falar sobre ele agora. Tronco inclinado, né? Quando eu me inclino para frente, isso quer dizer que eu estou receptivo ao que a outra pessoa está falando. Essa é uma indicação muito grande de receptividade ao que o outro está me falando e também receptividade com o outro. Porque se eu me aproximo com o meu tronco, que é uma parte do corpo que eu frequentemente protejo, isso quer dizer que eu estou à vontade com aquela pessoa. E ao contrário, se eu afasto o meu tronco de alguém, isso quer dizer que eu não estou à vontade, eu não estou confortável
com aquela pessoa ou com o que ela está falando. Olha o distanciamento que isso passa. Então, tronco afastado passa esse sinal muito forte. Se você estiver numa conversa com alguém e você perceber que ela se afasta, mas pode ser de forma sutil, assim como eu acabei de fazer, perceba que algo pode ter incomodado a pessoa e por isso ela está levando o tronco dela para trás. Agora, nessa questão da inclinação do tronco, aqui no Ocidente não é tão forte, mas especialmente nas culturas orientais, a inclinação, o tronco curvado, ele traz muito a questão de respeito, de subserviência ao outro. Então, é importante a gente entender das outras culturas, né, para saber que em algumas delas a nossa postura corporal tem um significado cultural muito maior do que na nossa. Como é esse caso, na cultura oriental, um tronco curvado tem um significado de respeito muito grande, né? Então, como eu até trouxe, né? O nosso tronco, ele é uma parte importante do nosso corpo e por isso os nossos membros têm uma tendência a protegê-lo. Mas não só os nossos membros, a gente costuma usar de forma inconsciente, essa eu achei fantástica, de forma inconsciente a gente protege o nosso tronco. E ele até traz um exemplo de homens que usam paletó e quando eles vão para uma reunião que vai ser uma reunião mais difícil, a tendência é que eles vão abotoar o paletó antes da reunião. E depois, quando eles saem, eles desabotoam o paletó. Por que abotoar o paletó? Justamente para criar essa barreira, para criar essa proteção aqui no tronco. E eu lembro lá do seriado do Suits, né? Que o Harvey, sempre quando ele chegava num cliente, a primeira coisa que ele fazia era abotoar o paletó, que era um sinal claro de barreira, né? O tronco tem outras formas também de demonstrar sentimentos e emoções que são muito legais. Uma que é muito interessante, que muitas vezes a gente não para prestar atenção, é o tal do esparramar, né? Então, quando você esparrama o teu tronco, isso quer dizer que você está confortável, sabe? Então, quando você pega uma pessoa esparramada ali, sabe, com o tronco, vamos dizer assim, sem estar ereto e bem certinho, isso quer dizer que ela está confortável onde ela está. E já um tronco estufado, quando você vê que a pessoa estufou o tronco, indica domínio. Sempre, né? Então, tenta lembrar de todas as vezes que você precisou se empoderar ou passar essa posição de empoderamento para alguém. Eu tenho certeza que em 100% delas o teu tronco estava estufado. E por fim, nós temos que lembrar que o nosso tronco ele vai interferir aqui, né, no movimento dos nossos ombros. E à medida que a gente mexe o nosso tronco para passar todas essas emoções, esses sentimentos de forma consciente ou inconsciente, os nossos ombros respondem em conjunto com isso. Frequentemente, ombros encolhidos, eles vão demonstrar mais insegurança ou uma retração, ou que você não está confortável naquele ambiente. Na verdade, os ombros encolhidos é porque todo o teu tronco, né, está encolhido. Você está encolhendo o teu tronco como se estivesse se protegendo e com isso os seus ombros também caem. Já os ombros altos, esticados, eles provêm também do teu tronco que está estufado. E isso vem para te empoderar, para passar essa posição de empoderamento. E a recíproca é verdadeira. Se você vê alguém com os ombros bastante altos, né, com o tronco estufado, pode saber que aquela pessoa está quer passar esse sentimento de empoderamento para as pessoas que estão ali ao redor. Então, observar o tronco, né, e os movimentos decorrentes dos nossos ombros dizem muito. E para finalizar essa parte do tronco e para você ver o quanto isso vem lá da nossa ancestralidade também, pare para pensar que quando nós nos vemos diante de uma posição de perigo, é muito comum que a gente faça esse movimento. E esse movimento vem para fazer o quê? Por exemplo, se alguém joga, sei lá, qualquer coisa na sua direção, você vai fazer isso aqui, né? Então, o teu braço está protegendo o quê?
está protegendo primeiro o teu tronco, né? Assim, eu nunca vi ninguém tentar se proteger e fazer isso aqui, para proteger o rosto. Não. Na verdade, a gente acha que está protegendo o rosto, mas na verdade, o nosso movimento vem para proteger aqui, ó, o nosso tronco. É esse movimento aqui que a gente faz. Então, para você ver o quanto ele é importante na nossa linguagem não verbal e o quanto a gente precisa prestar atenção nele quando a gente está conversando com as outras pessoas. Vou agora para a próxima parte do corpo para falar para você que são os braços. Assistindo o vídeo aqui comigo, até esse momento você já percebeu o quanto eu mexo os braços. E isso fala muito sobre mim e sobre a forma como eu me comunico, tá? Os braços, em primeira instância, eles vêm para ser uma proteção do tronco. É o que eu falei para você agora há pouquinho, né? Eles têm essa questão de proteção e é por isso que quando nós estamos desconfortáveis ou quando nós nos sentimos desconfiados, a gente tem uma tendência a trazer os braços, né, aqui para frente, seja cruzando o braço ou fazendo alguma coisa assim, né? Então, eles têm esse papel muito forte para nos protegerem, né, para proteger aqui o nosso tronco. Tanto é que o contrário, quando os nossos braços estão levantados, ou seja, desprotegendo essa região, e estão num movimento que o Joy Navarro chama de contra-gravidade, né, estão para cima e tal, quando nós estamos com os nossos braços elevados, isso demonstra alegria. Pare para pensar se você já viu alguma pessoa triste que estava com os braços abertos ou levantados. E os braços levantados, em muitas culturas, é realmente um sinal de saudação, né? Então você levanta os braços para saudar, você levanta os braços no estádio para torcer pelo teu time, na igreja para louvar, enfim. Os nossos braços levantados, eles têm muito essa questão de demonstrar alegria. E a única situação em que a pessoa vai estar com os braços levantados e vai estar triste quando ela pega em flagrante e pede-se para que ela coloque as mãos ao alto. E, né, aí eu imagino que ela vai ficar triste. Mas até essa posição de mãos ao alto, se você for ver, ela diz muito. E eu nunca tinha parado para pensar nisso até agora. Por que a gente tem que ficar com as mãos ao alto? Eu tenho que ficar com a mão num lugar que a outra pessoa possa ver, mas também eu estou descobrindo toda essa parte do meu tronco e isso me coloca numa posição de vulnerabilidade. Olha só que interessante quando a gente começa a analisar a linguagem não verbal de uma forma mais estruturada. Uma outra questão, né, que ele fala dos braços e na verdade aqui já comunica com o nosso tronco e com nossos ombros, é a parte de retração. Sempre quando você perceber uma pessoa com os braços retraídos ou muito juntos, colados ao redor do corpo, saiba que essa pessoa está incomodada ou está se sentindo numa posição de inferioridade. E ele até trouxe, o Joy Navarro trouxe um alerta aqui neste livro que eu considerei muito relevante e que eu quero trazer para você. Ele explicou que crianças, quando apresentam o comportamento de retração e congelamento dos braços perto de algum adulto, é um grande indício que elas estão sofrendo abusos ou agressões dessa pessoa. Ele inclusive contou uma história de uma menina que ele conheceu enquanto praticava natação, que cada vez que a mãe dessa menina chegava, a menina encolhia os braços e ficava com eles congelados. E ele achou, né, por todo o seu olhar treinado, ele foi conversar com as autoridades ali do local e depois verificaram que de fato aquela mãe agredia a filha e por isso a filha, cada vez que a mãe chegava, ficava naquele comportamento de braços retraídos e congelados. Então ele faz esse alerta. Crianças não vão congelar os braços se elas não estiverem se sentindo ameaçadas. Quando você vê uma criança congelar os braços, se algum adulto se aproxima, sinal de alerta, é bom prestar atenção. Olha só quanta coisa interessante. Joy Navarro é cultura e segurança para nós. E seguindo nessa história dos braços e para ver o quanta coisa eles fazem por nós, né, eu sempre brinco que se você
amarrar, né, as minhas mãos e os meus braços, eu não consigo mais falar, porque para mim eles são muito importantes para a comunicação. Mas seguindo ali, né, ele traz uma outra questão dos braços, que é o tal do braço para trás, né? Então, quando você vê uma pessoa com os braços para trás, ela está indicando afastamento de você, que ela não quer que você se aproxime. Então, para pensar, guardas, né, que andam pela rua, eles frequentemente estão com os braços para trás e isso indica afastamento. Uma outra questão dos braços é o quanto mais expansivos eles estiverem, né, além de demonstrar alegria, que já foi o que eu trouxe aqui para você, eles também vêm para marcar território. Numa reunião de trabalho, por exemplo, presta atenção naquela pessoa que ela está, né, esticada na cadeira, com os braços em outra cadeira ou com os dois braços esticados. Essa pessoa está passando uma mensagem clara que ela está à vontade e confiante naquele ambiente. Já ao contrário, quando uma pessoa está numa reunião, ela retrai os braços e cruza as suas mãos sobre as pernas ou sobre os joelhos, isso indica que ela não está confortável ali ou ainda se sentindo numa posição de inferioridade. E seguindo nisso, né, os nossos braços, eles vêm para indicar muito empoderamento quando eles estão na cintura, e não é à toa, não é? Que Super-Homem, Mulher Maravilha usam essa posição de braços na cintura para mostrar que são seres poderosos. E essa posição eu gosto muito e eu levo para os meus treinamentos e faz uma grande diferença. Geralmente, nos treinamentos com mais de 2 horas é feito um intervalo no meio do treinamento e quando a gente retorna desse intervalo, antes da gente voltar para o jogo, para a atividade, eu peço para que as pessoas fiquem nessa posição de empoderamento, né, com os braços, com as mãos na cintura, com os braços abertos, com o queixo erguido, porque isso interfere nas emoções. De fato, elas se sentem melhores e mais dispostas depois de sair dessa posição. Então, se você perceber que você está triste, que você está cabisbaixo, pode fazer esse exercício. Levanta, põe as mãos na cintura, estica os braços, estufa o peito, ergue o queixo e fica ali uns minutos nessa posição e você vai ver como as suas emoções já vão alterar e já vão ficar melhores. E isso, inclusive, é confirmado. Não só o Joey Navarro falou, mas é confirmado por estudos em universidades norte-americanas. Então, pode fazer que dá certo. Para chegar, né, já nas finalizações de falar dos braços, tem mais 3 coisas que eu quero trazer. Uma coisa é o efeito Naja, que é o que o Joey Navarro fala quando nós estamos com as mãos entrelaçadas, né, atrás da cabeça, com os nossos braços nessa posição de Naja. Quer dizer que nós estamos muito confortáveis, muito confiantes e à vontade com aquela situação. Então você pode verificar, sempre que o teu braço está expandido, a tendência é que você está confortável, está empoderado. Quando o teu braço está retraído, a tendência é que você está desconfortável. E para finalizar, né, essa nossa sessão sobre os braços, eu não poderia deixar de falar dos abraços. O Joey Navarro fala o quanto é importante para os nossos relacionamentos, para nós nos sentirmos queridos, amados, o quanto os abraços são importantes. Uma pessoa pode falar que gosta de você várias vezes, mas nada substitui ela vir e te dar aquele abraço gostoso. Então, não só pela quantidade de terminações aqui que nós temos no nosso braço, toda essa questão do toque, faz com que a gente troque ali, né, os fluidos, mas o abraço, ele realmente é uma demonstração muito grande de afeto para com a outra pessoa. Um abraço honesto e sincero, é claro, né? E por fim, o Joey Navarro nos orienta. Quando você estiver conhecendo uma pessoa, é muito importante que você venha falar com ela na posição do vinho em paz. O que é a posição do vinho em paz, né? É você estar com os braços levemente abertos ao lado do corpo e as mãos estendidas
com a palma para frente, né? Então você está mostrando que você está receptivo à pessoa e que você tem interesse em conhecê-la melhor. Então, fica aí a dica para os seus inícios de relacionamentos. Podem ser tanto pessoais quanto profissionais. Vamos agora para uma outra parte do corpo que eu sou fã e que eu já falei para você que se amarrassem essa parte eu também não ia conseguir mais falar, que são as mãos. As nossas mãos, em todo o nosso corpo humano, claro que a gente não pode falar que tem uma parte mais importante, porque todas elas são importantes, mas de fato é uma das partes que mais nos diferencia dos demais seres vivos, né? Ela faz com que a gente possa desenvolver várias atividades muito detalhistas, muito específicas e importantes para a evolução da nossa espécie. Então as nossas mãozinhas aqui são muito importantes. Isso eu já sabia. Agora, o que eu fiquei bem espantada, que o Joy Navarro contou aqui, eu vou até ler para você um trecho, é do poder que as nossas mãos desempenham no nosso cérebro. E daí me conta se você já conhecia essa, presta bem atenção no que eu vou falar. O cérebro humano é programado para detectar o menor movimento de mãos e dedos. De fato, o nosso cérebro dá uma quantidade desproporcional de atenção aos pulsos, palmas, dedos e mãos em comparação com o foco direcionado ao restante do corpo. Olha que interessante! Então, você pode estar ali se mexendo de tudo quanto é jeito, mas o cérebro da outra pessoa vai dar muito mais atenção para esta parte das mãos, dedos, palmas, pulsos. E é por isso que pessoas com grande habilidade em oratória usam muito as mãos, não é à toa. E eu falo, eu agradeço a Deus por ser uma habilidade natural, eu sempre falei com as mãos, e hoje cada vez mais com agora o entendimento, vamos dizer assim, consciente, eu vejo a importância, mas realmente, né, grandes oradores, eles usam as mãos para se comunicarem, porque justamente entendem que o cérebro das outras pessoas presta muita atenção no movimento das mãos. E é por isso que uma das coisas que você tem que prestar muita atenção quando você estiver conversando com outra pessoa é na questão do ocultar a mão. Se você está em uma mesa de reunião, por exemplo, e as suas mãos estão embaixo da mesa, isso tende a passar um sinal negativo para o outro. É como se você estivesse, de fato, escondendo alguma coisa. Por isso, se você está numa reunião, mantenha as suas mãos em cima da mesa, mantenha elas visíveis para as pessoas. E se você tem essa necessidade, habilidade de falar em público, use muito as suas mãos para se comunicar com as pessoas, com as plateias, que isso vai fazer com que a atenção delas seja muito mais captada para você. E nessa questão das mãos e de todo o poder delas, a gente não pode deixar de lembrar do poder de um aperto de mão, não é? Quando nós apertamos a mão da pessoa, isso é um contato muito específico que nós temos com ela. E a intensidade do aperto nos diz muito sobre a pessoa. Apertos muito fracos podem indicar insegurança. Apertos muito fortes podem indicar que a pessoa quer te passar superioridade. Por isso que nós temos que entender que a intensidade do aperto de mão que nós damos é importante. É interessante porque eu sempre lembro de um cliente que a primeira vez que eu o conheci, e ele tem essa característica, ele pegou minha mão e apertou muito, assim, e isso imediatamente me falou muito sobre a personalidade dele, e depois eu pude ir comprovando à medida que ia desempenhando o trabalho com ele. De fato, uma pessoa que tinha essa necessidade de passar esse empoderamento, essa superioridade, né? Agora, teve uma coisa que o Joy Navarro trouxe, que essa eu tive que mudar. Ele disse que não é legal quando você vai apertar a mão da pessoa, você usar as duas mãos. Então você segurar com uma e pegar a esquerda e fazer aquela conchinha. Ele até brincou que isso é a mão de político, né? O político que tem essa mania, esse comportamento de apertar a mão do outro com as duas mãos. E eu
me pego às vezes fazendo isso quando eu gosto da pessoa ou quando eu quero demonstrar afeto. E aí, de fato, eu parei para pensar que às vezes isso pode causar um mal-estar no outro. Então, eu tento não fazer, embora às vezes, vamos dizer assim, o meu hábito é mais forte do que o comportamento consciente, eu acabo pegando a mão, né, apertando a mão da pessoa e usando também ali a mão esquerda. Para seguir nessa questão das mãos, um indicativo muito grande de mal-estar é a questão do tremor, né? Assim como nos olhos tremendo indicam estresse, uma ansiedade. Quando você percebe um tremor ou um movimento muito rápido na mão da pessoa, isso pode indicar um nervosismo, né? Quando ela fica fazendo algum movimento sucessivo ou mexendo, sabe, alguma coisa, então isso pode indicar nervosismo. Ao mesmo tempo que quando você percebe que a mão da pessoa está mais relaxada, está mais com uma cadência boa, aquilo indica relaxamento. Uma posição que eu acho muito interessante para as mãos, especialmente dependendo da posição que você ocupa, são as mãos em torre, tá? Então é esse movimento aqui, as mãos em torre, quando você coloca os teus dedos ligados ali com a ponta, levemente separados, e fazendo esse movimento para a pessoa. As mãos em torre significam confiança e significam que você sabe o que está falando. Por isso, se você estiver numa reunião de negócios ou estiver em alguma posição que você precisa passar confiança para as pessoas, as mãos em torre são importantes. E da mesma forma, se você perceber uma outra pessoa com as mãos em torre, a tendência é que você pode relaxar que aquela pessoa sabe do que está falando, ou pelo menos acha que sabe, né? E, por fim, para terminar a questão das nossas mãos, temos aqui os dedos entrelaçados. Na nossa cultura, dependendo da religião que você segue, isso aqui é um indicativo de oração, mas nos nossos comportamentos não verbais, os dedos entrelaçados, eles podem indicar preocupação. Então, se uma pessoa está com os dedos entrelaçados, e especialmente se ela está apertando, quanto mais ela aperta, mais preocupação aquilo tende a indicar. Então, né, podemos fazer ali a nossa oração com os dedos entrelaçados, mas preste atenção em você e nos outros quando esses dedos entrelaçados estiverem muito apertados ou estiverem fora de um contexto, que isso pode indicar preocupação naquela pessoa, tá joia? Agora, eu vou chegar na última análise corporal que vou fazer aqui nesse vídeo, que é a análise das nossas pernas e pés. E pode ser que você pense, beleza, isso aí deve ser mais fácil. Eu já quero começar dizendo para você que o Joey Navarro começou o livro falando dos pés. E sabe por quê? Porque ele disse que os pés são a parte mais honesta do nosso corpo e são, né, a parte que a gente tende a não prestar atenção. Por que os pés são a parte mais honesta do nosso corpo? A leitura que eu faço é que, pelo simples fato de a maioria de nós não prestar atenção nos movimentos dos pés das pessoas, o nosso corpo entende de forma consciente e inconsciente que os meus pés podem ser honestos, que eles podem reagir conforme quiserem porque eles não estão sendo observados. Diferente do nosso rosto, que muitas vezes nós tendemos a dissimular alguns sentimentos, né? Já nos nossos pés, eles podem ser quem eles quiserem porque eles não estão sendo observados. Por isso, eu tenho a lhe dizer, se você realmente quer ser um leitor de linguagem não verbal, você precisa começar a observar os pés das pessoas. Nesse momento, você não está vendo os meus pés. Eles podem estar cruzados, podem estar chutando, podem estar batendo, podem estar parados, e você não sabe. E com certeza, eles são um grande indicativo de como está o meu estado emocional nesse momento. Mas eu vou contar para você. Eu estou com um dos pés erguidos, eu estou fazendo esse movimento aqui com eles e com eles levemente separados. O que indica, né, que eu estou bem, que estou tranquila, que estou confortável aqui conversando com você. Mas agora, né, já que eu falei que os pés e as pernas, por conseguinte, são as partes mais honestas do nosso corpo, eu vou trazer para você alguns comportamentos muito legais para você prestar atenção a partir de agora. O primeiro deles são os pés que balançam. A gente para prestar atenção
muitas vezes em crianças, mas não percebe isso em adultos. Quando uma criança está com os pés e as pernas balançando, isso demonstra que ela está feliz, é ou não é? Mas nos adultos acontece a mesma coisa, é que a gente não presta atenção. Quando alguém está feliz, a tendência é que os pés, as pernas estão se movimentando, estão balançando, estão mais agitados, é como se estivessem saltitando mesmo, não é? E já, né, ao contrário, se os pés e as pernas estão retraídos, estão comprimidos, isso pode indicar que a pessoa está desconfortável, está triste ou está com qualquer outro sentimento negativo. Tem um outro comportamento do pé que depois que eu aprendi, eu nunca mais parei de prestar atenção, e eu te oriento a fazer isso também, que é o tal do pé virado. O que isso significa? Quando você está conversando com uma pessoa, até por questões de respeito e educação, geralmente essa pessoa está com o tronco e o rosto de frente para você, certo? Certo. Mas pode ser que essa pessoa esteja com o rosto e o tronco virados de frente para você, mas um dos pés dela esteja inclinado para o lado. O que isso significa? Que ela não queria estar ali ou que ela está se preparando para ir embora. Olha só que coisa interessante. Agora eu prestei atenção nesse comportamento em mim, o quanto eu fazia isso de forma inconsciente, e é certinho. Às vezes quando eu me percebo, eu trago o pé de novo para dentro, né, de uma forma forçada. E eu percebo isso nas pessoas. Então, sempre quando você estiver conversando com alguém e ver um pé virado, entenda que essa pessoa está querendo encerrar a conversa. E ele até fala, o Joy Navarro, quando os pés estão numa posição contrária do que o teu corpo e o teu rosto estão representando, saiba que tem alguma coisa errada, né? Ou que a pessoa quer sair, ou que ela está desconfortável, ou que alguma coisa não está certa com ela. Então, presta atenção nesse alinhamento que os pés mostram para você. A outra coisa é os pés para cima, né? Que eu falei que é assim que estão os meus. Especialmente nós mulheres que usamos salto alto, que tem essa possibilidade de a gente ficar brincando assim com o salto, quando a gente faz isso, demonstra que a gente está bem, que está à vontade, que está feliz. Então, se você, ou quando a pessoa está em pé, está com o pé para cima, isso também quer dizer que ela está bem, que está à vontade. E um outro comportamento que demonstra que a pessoa está muito, muito à vontade com você é quando ela está em pé e está com as pernas e os pés cruzados. Porque aí realmente ela está demonstrando que ela não... A leitura que eu fiz, né? Que ela não tem medo nenhum que você dê uma rasteira nela ou tal. Olha só, que vamos parar para pensar, né? Qual que é a função de eu estar com as minhas pernas e pés abertos e levemente afastados? Para mim, é uma posição que eu consigo me mexer, consigo fugir, consigo atuar. Quando você está com as pernas e os pés cruzados, de certa forma, você está mais vulnerável, porque você fica até meio desequilibrado. Então, é porque realmente você está muito à vontade, você está se sentindo seguro para estar naquela posição. Então, para você ver como é interessante a gente prestar atenção no movimento desses nossos membros inferiores, que não são nada inferiores. E, por fim, para falar de pés, o último comportamento que eu quero que você preste atenção são pés chutando, né? Se você percebe que a pessoa começa a chutar os pés, isso indica muito mal-estar. Então, os pés chutando querem dizer que aquela pessoa está com algum mal-estar. E até o Joy conta uma história que ele chama de Bonnie e Clyde, né, para dar nomes fictícios ali para as pessoas do inquérito. Ele estava interrogando uma mulher e quando ele perguntou sobre várias pessoas e ele via que o pé da mulher não se movimentava. Mas quando ele perguntou um determinado nome, ele percebeu que o pé dela começou a chutar o ar e aí ele soube que era aquele nome que era o acusado, que ele precisava ir atrás. Então, ela nem precisou falar nada sobre a pessoa. O simples chute que ela começou a dar no ar com o pé mostrou para ele que aquele nome era a pessoa que eles estavam procurando naquela investigação. Olha só que interessante. Então, falo para você, linguagem não verbal é algo fantástico. Pois bem,
Essas que eu trouxe para você são linguagens não verbais ditas universais, que a gente percebe na maioria das pessoas. É claro que você não pode esquecer dos 10 mandamentos que eu trouxe no início desse vídeo, para entender que dependendo do contexto, ou mesmo das particularidades, da individualidade de cada pessoa, pode ser que ela reproduza uma dessas posições, mas não necessariamente essa posição vai demonstrar o comportamento universal que eu trouxe aqui para você, né? Algumas pessoas afirmam que cruzam os braços quando estão com frio, por exemplo, mas essa eu mesma já derrubei no meu contexto, porque dizer que está com frio quer dizer que o sangue fugiu do teu braço. Se o sangue fugiu do teu braço, ele foi para algum outro lugar, porque o teu corpo está apresentando algum sinal de perigo. Então, esse comportamento para mim continua válido em qualquer situação. Agora, como eu brinquei com você, né? Um bloqueio ocular não necessariamente significa que a pessoa não está prestando atenção no que você está falando. Pode ser que ela trocou a lente aquela semana e a lente está coçando e está tudo bem, né? Então, é muito importante você identificar os comportamentos individuais da pessoa para saber se realmente a leitura que você está fazendo está correta. E para finalizar essa questão dos comportamentos, tem um tipo de comportamento não verbal que eu quero expor para você, que é muito importante a gente prestar atenção, que são os comportamentos pacificadores. O que é isso? Comportamento pacificador, como o Joey Navarro trouxe aqui para nós o nome, é quando você faz em você mesmo qualquer tipo de comportamento que signifique um tipo de carinho, de afeto. Por exemplo, quando você massageia as têmporas, ou quando você passa a mão no pescoço, ou quando você faz essa, né, carinho no braço, vamos dizer assim, ou você passa a mão nas pernas. Quando você ver uma pessoa fazendo qualquer um desses comportamentos de se tocar, de se acariciar, pode ter certeza que ela está sob estresse e ela precisa fazer alguma coisa com o corpo para ver se ela fica mais calma. Muitas vezes eles são sutis e eu me pego muito nisso, às vezes, nas minhas situações de estresse. Quando eu vejo que eu começo a fazer um comportamento pacificador, eu já paro e penso, espera aí, o que está me incomodando? O que está acontecendo? Então, para você perceber, né, e que é uma das coisas também que eu acho importante destacar nesse vídeo, que entender de linguagem não verbal não é só para a gente olhar para o outro, mas também é para a gente olhar para nós mesmos, porque o nosso corpo, ele está o tempo inteiro nos mostrando o que a gente está sentindo, os nossos pensamentos, mas a gente não para prestar atenção nele. Se a gente prestasse atenção no nosso corpo, tenho certeza que a gente seria muito mais feliz porque conseguiria gerenciar melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos, e tem horas que o nosso corpo praticamente tem que gritar com a gente para a gente ver que ele está falando, né? Então, por isso que é importante, quanto mais a gente entende de linguagem não verbal, mais a gente começa a prestar atenção nos nossos próprios movimentos para ver o que eles estão trazendo. Mais uma vez, comportamentos pacificadores demonstram que você esteve sob estresse ou que você está sob estresse. Pés chutando, né, mostram que você está bravo, está desconfortável com alguma coisa. Quando você vira o pé, quer dizer que você quer ir embora. Às vezes você nem se deu conta que você quer ir embora. E por que você quer sair dali? Né? Ou o nervosismo, tremor nas pálpebras, tremor nas mãos. Ou quando você está confortável, né, com os braços estendidos, enfim. E é entender que, assim como os nossos sentimentos influenciam o nosso corpo também pode influenciar os nossos sentimentos. E pelo simples, que não é simples, pelo simples fato de nós nos movimentarmos e mudarmos a forma que nós estamos nos movimentando, isso também vai ter um reflexo. Que é o que eu falei para você, por exemplo, da posição de empoderamento, que eu aplico em treinamentos e instantaneamente, de verdade, melhora o humor e as emoções das pessoas. Então, olha quanta coisa que a gente aprende. E agora, para fechar com chave de ouro, não sei se era um assunto que você estava esperando ou não, mas é muito importante a gente falar dele quando nós falamos de linguagem não verbal, que são
as mentiras ou os comportamentos não verbais dissimulados. O Joy Navarro dedica um capítulo inteiro aqui do livro só para falar disso. Pelo jeito, deve ser uma das perguntas que ele mais escutou nessa trajetória dele do FBI. Uma coisa que ele disse aqui, que eu achei muito interessante, ele falou assim, mesmo para pessoas que são agentes treinados, com muitos anos de experiência, é muito difícil detectar uma mentira. E ele até se arriscou ali num percentual. Ele falou que a maior parte das pessoas, por mais treinada que seja, não consegue identificar mais do que 50% de mentiras. Então, veja, é um percentual preocupante, não é? Nós podemos entender que no nosso dia a dia vão ter pessoas que vão estar trazendo mentiras, a gente pode tentar interpretar a linguagem não verbal dela e ainda assim ter uma interpretação errada porque essa pessoa aprendeu a dissimular os seus movimentos para poder falar a mentira. Então, aqui, qual que é a grande dica, né? Quanto mais você conhece uma pessoa e segue lá os mandamentos que eu trouxe aqui no início do vídeo, entendendo quais são os comportamentos padrão daquela pessoa, quais são as sequências de comportamentos padrão, você consegue ter mais possibilidades de entender se aquela pessoa está mentindo para você ou não. Se você é um bom observador, essas tuas chances vão aumentando gradativamente quanto mais você convive com a pessoa. Agora, se você acabou de conhecer uma pessoa, é muito difícil de detectar se ela está mentindo, porque você não sabe quais são os comportamentos padrão dela. Você pode se basear apenas nos comportamentos universais e que muitas vezes não vão se aplicar para aquela pessoa em especial. Então, para detectar mentira, segue nessa dica. Quanto mais você conhece a pessoa, você consegue detectar padrões de comportamento. A partir do momento que você detecta esses padrões e, por exemplo, né, se você vê que o teu filho, enfim, contou uma mentira ali, inocente, mas entenda quais foram os padrões de comportamento dele enquanto ele estava contando aquela mentira. E se ele repetir esses padrões numa situação, né, posterior, existe uma tendência de que ele pode estar mentindo de novo. Então, são coisas para a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Claro que não são coisas que a gente espera, mas são coisas que nós temos que estar preparados. E eu espero que para você este vídeo venha muito, muito, muito para melhorar os seus relacionamentos, que você passe a ser um observador mais competente do seu ambiente, que consiga entender as linguagens não verbais das pessoas com as quais você convive, justamente para melhorar essa convivência, e que você passe a observar as suas próprias linguagens não verbais, passe a ouvir o seu corpo, para que com isso você possa gerenciar melhor as suas emoções, os seus pensamentos e ter uma vida muito feliz e muito mais próxima. Tá joia? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um assunto que faz o meu olho brilhar e eu não consigo disfarçar isso. Então, estou sendo genuína no falar com você e espero de coração que tenha trazido um conteúdo relevante por meio desse vídeo para você. Se você gostou, deixa aqui um like, compartilha com alguém que também gosta desse assunto e lembre-se, nem um dia sem uma linha.